Boa noite, Otávio. Eu tô aqui apresentando o trabalho de história. O tema que eu vou falar hoje vai ser o interguerras. Então, antes de começar, ahn, aqui vai ter algumas informações aqui na tela de início. Então, vamos lá. Então, vamos ver interguerras. A primeiro ponto. A exceção do fascismo e do nazismo. Empréstimos dos Estados Unidos à Europa e subprodução americana na crise 29. Vamos começar aqui o primeiro ponto. A ascensão do fascismo e do nazismo foi um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, visto que o nazismo foi posterior ao fascismo, porque o fascismo foi primeiro e que o nazismo esse aqui faz muito sentido no interguerras, visto que interguerras é entre 1919 até 1939, que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Aqui nesse todo, empréstimo dos Estados Unidos à Europa, visto que a Europa passava por dificuldades depois da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu na Europa. Então os países estavam quebrados e os Estados Unidos estava dando dinheiro à Europa. Nesse meio tempo, como a Europa ainda estava quebrada, os Estados Unidos produziu mais que as pessoas podiam comprar, que deu a crise de 29, super produção americana. Aqui, vamos lá para a década de 30. Nessa década de 30, teve aqui 29, mas aqui vamos estar no cenário aqui brasileiro. A primeiro ponto, República Oligárquica. É um período antes da era Vargas que tinha um formato diferente, politicamente e economicamente. Aqui na República Orgânica tinha o colonialismo, aquele negócio do voto de cabresto, o voto era aberto. Então, como o voto aberto tinha muitas fraudes, o governo meio que era agroexportador, que os coronéis meio que governavam o Brasil, visto que os presidentes tinha a política do café com leite. Essa política do café com leite se reservava São Paulo e Minas Gerais. São Paulo vendo café e Minas Gerais do leite. Mas, então, era sempre São Paulo. A cada ano era São Paulo, Minas Gerais, Estado. São Paulo e Minas Gerais. 15 de 1929 mostra que algumas intervenções estaduais são necessárias, visto que a crise de 29 foi a crise de subprodução, porque estava na política do liberalismo, que o governo não controlava as indústrias, que era o mercado consumidor, conforme era a demanda de mercado. Quanto mais as pessoas procuravam, então
tinha esses ajustes de preço pela demanda da população. Brasil sofria com grande variação do preço dos seus produtos. Aqui nesse texto foco eu já expliquei. E o governo paulista, o governo federal apoia outro paulista, rompendo com a... desculpa, esse tópico não explica não, mas vamos voltar. Aqui. E governo paulista, governo federal apoia outro paulista, rompendo a política do café com leite. Quando Getúlio Vargas faz o golpe de 1930, quebrando essa política do café com leite. Visto que neste ano tinha eleições presidenciais, que no caso então eu não vou lembrar quais os presidentes que estavam, o de São Paulo e o de Minas Gerais. Então, o governo paulista e o governo federal apoiam outro paulista. Então, quebrando aqui a política do café com leite, porque este ano devia ser um mineiro, dando a oportunidade de Getúlio Vargas dar o golpe de 1930 e entrar no poder. Revolução de 1930, Vargas promete medidas reformistas. Com esse espaço, essa vaguinha, essa brecha deixado pelo rompimento da política do café com leite, dá espaço para Vargas entrar no poder dando um golpe de 1930. Então, para ele se garantir como presidente, para que a população apoiasse, ele prometeu medidas reformistas. Então, para dar o golpe completo, ele falou que ia fazer medidas reformistas. Governo provisório de 1930 a 1934. Depois deste golpe, ele começa aqui o seu governo provisório, que durou 4 anos até uma nova Constituição. Política dos interventores. Valorização do café, política estadual da industrialização, revolução constitucional. Então, aqui nesses primeiros tópicos aqui temos política dos interventores. Política dos interventores, valorização do café. Como já nas hierarquias já era agroexportador, aqui a valorização continua sendo agroexportador, mas com a valorização do café. Então o café meio que virou um produto produtivo o café ficou mais caro, então tem a época do café. Política estadual de industrialização, Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo exige uma Constituição. São Paulo ainda estava em mente, São Paulo queria o poder.
visto que essa oligarquia começou a perder forças, porque São Paulo estava na política café com leite. Então, quando a gente estava no Brasil, ele ficava com posse no Brasil. Então, em 1932, São Paulo faz uma revolução constitucionalista, porque achava que Getúlio Vargas estava comandando, achava que estava muito autoritário. autoritário. Então eles pedem uma nova Constituição, visto que nesse período, nesse período de 1930 a 1934, Vargas não estava governando com uma Constituição, ele estava fazendo por decreto. Então, São Paulo não estava gostando do autoritário, da parte autoritária do Vargas, então exigiu uma Constituição. São Paulo perde o conflito, mas ganha uma Assembleia Constituinte. O principal objetivo de São Paulo é fazer uma guerra civil entre São Paulo e governo brasileiro. Ele estava pedindo uma nova Constituição. Então, neste contexto, Vargas não teve muitos problemas. Não teve muitos problemas para acabar com esse montinho, essa guerra civil. Então, São Paulo perde o conflito, mas vários estados estavam apoiando. Então, os estados estavam mandando tropas, estava ajudando São Paulo. Então, Vargas, no contexto disso, ele fez a União Constituinte. Depois de muito tempo, Vargas mandou fazer uma Assembleia Constituinte. Constituição de 1934. Então, depois da Revolução Constituinte de 1932, Vargas efetuou a Assembleia Constituinte e fez a Constituição de 1934. Aqui é a imagem da Constituição Federal Brasileira de 1934. Então, aqui mudou drasticamente, mudou muita coisa da última Constituição de 1824. Então, foi incluído o voto secreto, feminino, justiça eleitoral, federalismo, ensino gratuito obrigatório, leis trabalhistas. Então, foram as principais mudanças. O voto feminino foi uma campanha que as mulheres estavam fazendo, estavam botando muita pressão no governo, movimentos feministas. Então, finalmente, as mulheres conseguiram ter poder de voto, poder quem quiser eleger o próximo presidente. Então, o voto era aberto, a oligarquia tinha total poder. Tinha total poder, total poder no controle, então ele tinha muito poder. Então, com o voto secreto, enfraqueceu. Que é uma justiça eleitoral para dar um controle maior do voto secreto. Então Vargas também, ele botou o que ele queria. Ele queria que o povo apoiasse Getúlio Vargas. Ele queria que ele continuasse no poder. Então, ele faz faz um monte de lei que beneficia
o povo, o trabalhador. O ensino gratuito virou obrigatório, visto que antes não era. Leis trabalhistas, jornadas de 8 horas, diárias, descanso semanal remunerado, festa nomeado, entre outros. Mas esse aqui é o principal coisa da lei trabalhistas. O Vargas tinha dois objetivos com isso. Que o povo apoiasse ele, a Caixa de Trabalhadores, visto que as outras hierarquias, os outros governos não davam tanta importância aos trabalhadores. Mas aqui ele quis passar a imagem de pai dos pobres, que ele ajudasse o Brasil. Ele tinha um outro objetivo, mas facilmente para ter uma idade boa. Então ele deu alguns direitos aos trabalhadores para ter o apoio do povo. Então, nessa época do governo dele, que é entre o governo provisório de 1930 e 1934, então tinha grupos opositores. Tinha grupos opositores ao Getúlio Vargas. Porque nem sempre, nem todo o povo está contente com aquele governante, com aquele partido. Então sempre vai ter um ou outro não gostando. Então aqui criou dois grupos políticos: Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora. Então vamos lá. Qual é a diferença entre a Ação Integralista Brasileira para a Aliança Nacional Libertadora? Vou começar pela Ação Integralista Brasileira. Um grupo de direita com ideias fascistas. Defendia valores cristãos e tradicionais, Deus, pátria e família. Nacionalismo radical, combate ao liberalismo e ao comunismo. Então, nessa época, estava muito vendo a questão do cenário exterior. Estava se baseando na Europa, num contexto mais externo. Então que foi dois grupos para competir entre si. A integração brasileira defendia as ideias fascistas e já a Ação Nacional Libertadores ao comunismo e socialismo. Este grupo também chegou a ser muito grande, cresceu muito rápido, teve mais ou menos 600 mil afiliados, um pouquinho mais. Essa fase aqui está muito marcada em Portugal, que também tinha o seu fascismo. Aplicava o fascismo com outro nome, mas é a mesma coisa de Portugal: Deus, pátria e família. Eles eram nacionalistas radicais que combatia o liberalismo e ao comunismo. Já a Aliança Nacional Libertadores, militares ligados ao movimento tenentista contra a Lei de Segurança Nacional, defendia a reforma agrária, sendo um grupo de esquerda. Então, para competir
com as ideias fascistas de extrema direita, nacionalismo radical e grupo de direita com ideias fascistas, criaram o grupo Aliança Nacional Libertadores para opor com as ideias fascistas. Então, a Aliança Nacional Libertadores tinha a ver com socialismo e comunismo, sendo um grupo de esquerda, que na reforma agrária é mais ligado para o socialismo. Então, esses dois grupos competiam entre si. Com esses dois grupos políticos, criaram o Plano Collor. Este plano é falso. Se eu for ver aqui na parte do jornal, as introduções de crime para ação dos seus agentes contra o Brasil. Um falso plano comunista para derrubar o governo foi usado como justificativa para golpe de Estado. Estado de exceção, cancelamento das eleições, contexto, a segunda Grande Guerra já havia começado. Então, esse plano Collor foi uma ameaça dos comunismos, dizendo que os comunistas iam invadir o Brasil, ia tomar o poder, que os comunistas iam invadir o Brasil. Com isso, deu a Getúlio Vargas um espaço, uma brecha para aplicar um golpe de Estado. Então, foi um plano falso comunista, porque os comunistas ameaçavam o Brasil, diziam que os comunistas iam invadir, mas foi justificada para dar um golpe de Estado. Com a brecha livre para Getúlio Vargas fazer este golpe. Então, o Getúlio Vargas aplicou este golpe, aplicou ameaças dos comunismo. Ele podia estar cancelando as eleições, porque ele deixou o Brasil em estado de sítio. Esse estado de sítio podia ser autoritário. Isso foi em 1º de outubro de 1937. Então, Getúlio Vargas conseguiu ficar mais tempo no poder, visto que naquele ano era para ter eleições presidenciais para ver com o próximo presidente, visto que Getúlio Vargas já tinha ficado 2 mandatos, assim, 8 anos. Então, para um contexto aqui mais geral, um contexto. Então, Getúlio Vargas implanta uma ditadura com a Segunda Guerra iniciada. No final, Getúlio Vargas entra na guerra. Depois do seu começo de ditadura, ele impôs uma ditadura no Brasil. Então, é isso. Ficando por aqui. Até mais. Até mais.